Olá, seja bem-vindo ao Repensar, um programa que tem como objetivo indicar bons livros para que você tenha uma boa leitura e possa se esclarecer acerca de vários temas. O livro que nós destacamos hoje é um livro que traz esclarecimentos sobre o problema das drogas. Muitas famílias, no mundo, mais especificamente a gente falando aqui do Brasil, passam por essa dificuldade. E o nosso convidado hoje traz esclarecimentos acerca das drogas. O livro, então, que nós destacamos hoje é Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. E o seu autor é Valci Silva. Bom, Valci, é um prazer tê-lo aqui conosco, falando de um tema tão importante, né? Prazer nosso também. Bom, antes da gente começar a falar do livro especificamente, a gente gostaria de falar um pouquinho de você, né? A sua atividade no meio espírita, o que a sua profissão colabora para isso, se interfere, né? Alguma coisa? Sem dúvida. A nossa profissão, naturalmente, é a psicologia, a qual já estamos aí desde o ano de 1983, ativa, atuante. E com o tempo também nós aprendemos dentro da psicologia uma psicologia espírita, porque nos tornamos espíritas depois de estarmos formados como psicólogo e então conseguimos associar e aliar uma pedagogia espírita e uma psicologia espírita dentro do academicismo da psicologia propriamente dito. E de lá para cá a gente tem conseguido, dentro do movimento espírita, realizar trabalhos. Aos poucos a gente foi compreendendo esse processo de junção, de uma psicologia acadêmica e uma psicologia espírita, hoje que é farta e fácil até por tantos colaboradores. E também atuamos na área social. Atualmente, por exemplo, a gente é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente na nossa cidade de Tupã, já pela segunda gestão. Atuamos na Casa Espírita, onde militamos dentro do movimento espírita. Fui por 9 anos consecutivos presidente da USA Intermunicipal daquela cidade, de Tupã. Hoje estamos na vice-presidência da Casa Espírita Irmã Isabel, onde trabalho já há mais de 25 anos. E faço parte do departamento doutrinário da USA Intermunicipal no presente, cuidando de cursos, palestras, seminários envolvendo o movimento espírita propriamente dito. Então você tem trabalho mesmo, né? Não paramos. Graças a Deus, isso é muito bom, né? Muita felicidade. É muito bom. Bom, o seu livro, Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, que eu acho bárbaro o recuperação, porque a gente tem visto alguns livros que falam das causas e das consequências, mas Exato. Nem todos falam da recuperação, que isso que é... Recuperar é sempre difícil. Que é difícil. O mais difícil do processo é a recuperação. Recuperação. Porque entrar nesse processo é até relativamente fácil, né? É uma questão mesmo simples até, infelizmente. Mas então vamos começar. Bom, o livro já começa muito bom com a introdução, falando dos vícios à luz da doutrina espírita. Eu acho que é um texto muito bom de ler, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Muito educativo para a gente. Mas o que eu queria também que você começasse a falar é o porquê, né? O que levou você a escrever esse livro? Porque a gente tem outros livros que falam do mesmo assunto, né? E aí eu já vou dar minha opinião. Eu achei muito fácil de ler, fácil de entender, porque de ler é fácil até de ler. Sem dúvida. O difícil é entender, é escrever fácil sobre um tema difícil, né? A origem do livro ela está no ano, na verdade, de 2004. À época, a USE, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, solicitou às intermunicipais um trabalho, um curso propriamente, que envolvesse a família espírita, porque vinha se detectando aqui e acolá nas casas espíritas do estado, filhos de espíritas envolvidos com a droga, o que até então parecia uma coisa improvável, não impossível. E então, na ocasião, atendendo essa recomendação, nós compilamos um material, criamos um curso de 30 horas. Ao todo, ele continha 680 slides em processo de PowerPoint. O curso durou 30 horas, eram 5 fins de semana sucessivos de 6 horas diárias do curso. Tivemos a ocasião, assiduamente participando do curso, 150 pessoas e os oscilantes chegavam a 190. Mas os que receberam o certificado de conclusão por participação completa do curso foram 150 pessoas. À época participaram não apenas a família espírita de Tupã,
mas de Rancharia, que é uma cidade próxima a nós, o COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas de Rancharia, a Unesp, a Universidade Estadual que tem na cidade, na época o curso de agronegócio e administração, as escolas particulares do município e as escolas públicas representadas à época. E nós ficamos muito felizes e gratos pela receptividade, pela assiduidade do público, e aquilo veio em boa hora, né? Tupã é uma cidade do interior do estado de São Paulo e ela está na rota entre Mato Grosso e o Paraguai. Então por ali passa uma rota de drogas e aquilo surgiu num momento importante. Mas isso foi em 2004. O livro só ficou pronto para edição no ano de 2008, em razão de nós termos deixado ele quietinho lá no computador e depois nós trabalhamos ele em forma de texto. Certo. Bom, você começa, assim, quando eu começo a ler o livro, você começa a lembrar um pouquinho do Livro dos Espíritas, né? Porque começa com uma pergunta. Uma pergunta, exatamente. Né? E tem várias dentro do livro, né? No decorrer da leitura, a gente vê que tem várias perguntas, isso que é interessante, porque fica fácil o entendimento. Então, a sua primeira pergunta, o que é doença? Porque alguém que está nessa condição de drogado, ele é um doente? A gente pode considerar um doente? Sem sombra de dúvida. E a indagação é de Peristrela, um filósofo, né, da modernidade, que define doença, né? Doença é uma coisa muito peculiar da própria criatura. Se a gente buscar na história da medicina o Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele dizia que não existem doentes, né? Doenças, existem doentes. Então, doente é uma peculiaridade da criatura e do ser. Nós adoecemos por vários fatores e circunstâncias. E quando a droga surge na vida de uma pessoa, por várias razões ela surge, ele está adoecido. E adoece todo o contexto em torno de si. No caso, a família em geral, né, está adoecida porque a droga, na verdade, né, ela é consequência, ela não é causa do processo. Ela é uma consequência. Então, quando a criatura adentra no uso e no consumo principalmente abusivo das drogas, ela já está adoecida no seu processo emocional, familiar, social, profissional muitas vezes. O ser já está adoecido. Então ela é uma particularidade a doença, né? E Peristrela define muito bem isso, que é toda a realidade do ser para chegar naquela condição. Então a doença, na verdade, ela é criada pela própria criatura. Certo, é como diz o doutor Jorge Andréa, né? Doença do corpo, reflexo da alma. Da alma, exatamente. É a alma que adoeceu, é bem correto esse termo. E muitas vezes a criatura já traz isso de um próprio passado existencial. Mas muito também se é criado no presente. Sim. Não podemos atribuir tudo ao passado, senão a nossa vida seria uma marionete, né? Certo. Não teríamos autonomia para nada, né? A gente vai para um breve intervalo e já volta falando desse assunto importante que são as drogas. Estamos de volta com o Repensar. Hoje o nosso convidado é o psicólogo Valci Silva. Ele nos traz o livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. Bom, Valci, você definiu o que é doença, né? Agora vamos definir o que é droga, né? Porque a gente vê a medicina, a área da saúde em geral, falando de uma droga usada para o tratamento de certas doenças ou dos tratamentos realizados pela medicina. Então, qual é a diferença de uma para outra? O termo droga nos remete a pensar. Quando você usa a expressão droga, as pessoas geralmente associam a palavra droga a maconha, cocaína, crack, LSD, êxtase, etc. Curiosamente, ela tira daí 3 drogas: o álcool, o tabaco e propriamente as medicações chamadas psicotrópicas ou não necessárias, por exemplo, a manutenção da saúde físico-orgânica. Então, a definição de droga é muito ampla, mas a gente enquadra a definição de droga no seguinte sentido: toda e qualquer substância que, uma vez ingerida ou adentrada no organismo vivo, que possa provocar uma modificação na estrutura desse organismo, é considerado uma droga. Então, nesse sentido, quando você toma a droga diazepam, quando você toma a droga fluoxetina, que é o antigo Prozac, eles chamavam até de a droga da felicidade, porque deixava a criatura bem relaxada, etc. Mas provou-se com o tempo que não era nada disso. Então, elas são drogas também, mas são as chamadas drogas aceitas. E as pessoas ingenuamente
creem que esse tipo de outras drogas, que seriam a medicação geral, não faça males ou não cause males. E é muito ao contrário, elas são poderosas químicas, vamos dizer assim, que se você não tiver cuidado com o uso, naturalmente você vai levar o consumo à dependência e ela lhe fará mal. Ela pode não lhe prejudicar o organismo, digamos, física, organicamente, mas você terá uma dependência emocional ou física ou geral dessa droga, que é um mal em si, porque você não precisa mais dela e a usa. Então, esse é a melhor definição da palavra droga, mas é preciso separá-las. Nós temos necessidades físico-orgânicas para estas drogas, mas que devem ser usadas com comedimento, com parcimônia, com equilíbrio, com orientação médica. Mas nós, os brasileiros, temos um grave defeito da automedicação. Isso é muito grave, então é preciso muito cuidado e atenção. Hoje nós classificamos modernamente as drogas no seguinte sentido: a gente fala em drogas de álcool, tabaco e as outras drogas. Nestas outras drogas, tirando o álcool e o tabaco, está naturalmente as drogas necessárias às doenças do corpo físico e orgânico. É interessante, a gente até, quando eu li, eu me lembrei da propaganda. Eu acho que a propaganda de remédio não deveria ser veiculada, porque quando você faz a propaganda é porque você está estimulando... É um estímulo. Ao uso indiscriminado. E às vezes nem o médico consegue acertar a dosagem certa ou o remédio adequado. Ele tem, em algumas situações, tem um tempinho aí para você acertar a medicação. Imagina a gente que não tem o conhecimento de como funciona o organismo e a medicação em si, como pode fazer propaganda disso? Então, eu trabalho na área de saúde mental, num ambulatório de saúde mental, numa equipe grande de profissionais, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc. E nós vemos lá pessoas que começaram inicialmente o seu tratamento psiquiátrico, por exemplo, naquele ambulatório, diagnosticadas como depressivas. E estão tomando remédios para a depressão há mais de 10 anos. Numa falha clamorosa da medicina, da psiquiatria e do próprio paciente, que não é instruído, orientado ao uso adequado. Inclusive, no presente, naquela unidade de saúde mental onde trabalho, nós estamos numa campanha entre os psicólogos e os psiquiatras, e encontramos barreiras naturais de retirarmos ou modificarmos o padrão de consumo daquelas drogas nessas pessoas. Você não pode, numa condição de depressão, usar drogas 10 anos. Não tem sentido nenhum, tem alguma coisa errada. É o condicionamento, é o hábito, é a facilidade das pessoas em quererem só soluções através da química, porque também tem o paciente que entende que só um remedinho é capaz de resolver os problemas da existência. É aquele conceito de milagre, o conceito milagroso. Um remedinho resolve, está tudo certo. Basta um comprimidinho. Isso. E aí, então, esse pode ser um começo de um processo de dependência ou de levar a criatura para uma droga mais complicada ainda? Geralmente sim. Ela pode talvez até não adentrar as outras drogas, mas ela vai viver com essa droga. Na linha dos chamados psicotrópicos, os dos chamados benzodiazepínicos, e um benzodiazepínico é na verdade um calmante. O mais conhecido deles é o diazepam, consumido em larga escala na humanidade, especialmente no Brasil. Esse diazepam é um remédio que leva à dependência muito rápida e a pessoa depois não consegue eliminar da sua vida o diazepam. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, dentro do próprio ambulatório ao qual assisto em terapia, em grupos de trabalho, em alguns individuais, em que eles são dependentes de diazepam. Se tenta de tudo para tirar esse diazepam, colocando outra química, mas não conseguem. Nós temos dependentes de diazepam de 15 anos. Nossa. Mas aí, como começa o processo, mais especificamente aqui, para as drogas? As outras drogas. As outras drogas. As outras drogas ela têm contextos, geralmente sociais, culturais, emocionais, estrutura familiar. Por exemplo, no contexto cultural, nós temos no Brasil hoje uma droga que é utilizada numa seita chamada Santo Daime, o Daime, que é a ayahuasca, é uma droga até com nome difícil de falar, mas ela é liberada e tão somente para aquele grupo. Então ela tem um contexto cultural, mas ela não deixa de provocar, claro, as suas consequências. Certo. As outras drogas, as
Nós temos uma escala de consumo na sociedade brasileira hoje de drogas, né? Numa sequência em ordem cronológica. A mais consumida, o álcool, depois o tabaco, depois do álcool e do tabaco vem a cocaína, vem o álcool, o tabaco, a maconha, a cocaína e o crack. Você veja que o crack, uma droga mortal, violenta, ela é a quinta numa escala de consumo. E por que ela parece que é a droga mais usada e usada por todo mundo? Não é. Ela é usada por uma parcela menor, só que é uma droga destrutiva, ela é barulhenta, vamos dizer assim. Ela causa um estrago, um furor muito rápido. E o crack, ele deteriora a estrutura cerebral, neurológica da criatura entre 6 meses a 12 meses, para você ter uma ideia. E a cocaína leva anos, muitas vezes. A maconha nem se fala. Sim. Maconha e tabaco leva de 10 a 30 anos para ocasionar problemas no consumidor. O álcool, um pouco menos. Mas você veja que são drogas de largo consumo, as 3 mais consumidas, álcool, tabaco e maconha. E são elas justamente que vai demorarem, para ocasionar males na criatura. Por isso que elas estão aí firmes e fortes. Firmes e fortes, a pessoa que usa acredita que nunca vai ter o problema. Nunca comigo, Sempre com o outro. Sempre com o outro. O usuário de maconha geralmente diz que ela é uma droga que acalma e relaxa. Só que ele não percebe o preço que ele está pagando por este calmante, entre aspas, vamos dizer assim, que ele usa. E muita gente usa o álcool também como relaxante. Isso. Só que depois a consequência vem, Certo. Você quer se transformar num divulgador da doutrina dos espíritos? Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38 e ajude a TV Mundo Maior a crescer e a levar essa mensagem a muito mais pessoas e com maior qualidade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar, hoje conversando com Valci Silva, psicólogo, e que traz para nós o livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. Bom, Valci, vamos falar do que fazer. A família, por exemplo. O que a gente pode fazer quando se vê diante dessa situação? A primeira coisa que a gente pede para a família é não entrar em pânico. Mas é justamente isso que ocorre, o pânico. Porque as famílias jamais esperam, um pai ou uma mãe, que o seu filho vá se envolver com uma droga da ordem do tipo que citamos aqui, o crack, a cocaína, etc. A família precisa, naturalmente, de orientação profissional. Dificilmente, sozinha, ela conseguirá uma estratégia ou um projeto de solução. Então, ela precisa procurar um profissional, seja um psiquiatra especializado, um psicólogo especializado, no seu centro de saúde local, num ambulatório de saúde local que ela possa ter, que trate da saúde mental. E uma vez estabelecido esse contato, nós temos todo um procedimento, todo um roteiro. E tratar de um dependente, tem 3 estágios. Você pode tratar dele apenas com orientação terapêutica, você pode tratar dele com orientação terapêutica e medicação pertinente, e você pode tratá-lo com terapia, com medicação pertinente e uma possível internação. E essa internação ela pode se dar a nível psiquiátrico, momentânea às vezes, para conter uma compulsividade exagerada no consumo diário desta droga, especialmente o crack, que é muito compulsivo o consumo, ou então ele ir para uma comunidade terapêutica, que aí já é um tratamento muito mais apropriado e adequado. Mas não é fácil alcançar esses estágios. Quando muito a gente consegue chegar no segundo, que é uma orientação mais um tratamento medicamentoso. Porque o usuário precisa estar disponível, com predisposição, contemplando a possibilidade de uma internação. Ele tem que querer, Ele precisa querer, ele precisa desejar a internação. Agora, existe uma fórmula, vou querer uma fórmula milagrosa aqui. Existe como evitar isso? As drogas? As drogas, essa situação. Os pais, eu pergunto, os pais têm uma parcela de responsabilidade nessa situação? Ou a gente não pode também só culpar os pais? Não vamos colocar como culpa, mas vamos colocar como consequência. Nós sabemos da dificuldade da ordem familiar no presente, existe uma certa desorganização na estrutura familiar, o lar hoje não é muito completo, os pais não podem estar em casa muito tempo, especialmente a mãe, porque aí nós temos que definir papéis e funções, A função da mulher no passado, e ainda continua sendo, mas está desviada, a função da mulher era o lar, educar, orientar e instruir, mas em circunstâncias da estrutura social mundial, a mulher teve que sair do lar, abandonando suas funções,
para ir para o mercado de trabalho. Mas isso não deixou de trazer as consequências para a estrutura familiar, porque o homem ele tinha outro papel, e tem ainda, né? Então, consequentemente, essa ordem familiar não é muito organizada, não é muito estruturada. Os filhos ficam um pouco com muita liberdade de disciplina, digamos assim. Então, os lares onde tem diálogo fraterno, onde tem boa convivência, onde tem férias juntos, onde tem evangelho junto, onde tem religiosidade presente, então esses lares têm maiores possibilidades, sem sombra de dúvida, de prevenir e evitar a droga. Do contrário, as possibilidades se ampliam muito. Mas nós não podemos esquecer, no contexto atual, que até em lares onde tem amor, onde tem evangelho, onde tem estrutura, a droga pode entrar. Porque aí tem a natureza espiritual do ser. E ao contrário também, né? Ao contrário. O inverso pode não acontecer. Isso. Porque o ser espiritual encarnado, que somos nós, temos, né, uma bagagem, temos uma história e podemos entrar ou não nesse caminho. Depende propriamente do sujeito. Mas se ele está num lar estruturado, mesmo que ele tenha uma predisposição para vícios, digamos assim, mas ele tem uma estrutura por detrás. Sim. É bom. Mas às vezes ele está num lar desestruturado, mas ele tem uma estrutura, então ele não adentra no caminho das drogas. Então é relativo. Mas este fator desestruturação familiar empurra, infelizmente, para a busca fora do lar aquilo que não se encontra no lar. Então é quando ele encontra a sua tribo, o seu bando de amigos no bom sentido, e se lá tiver alguém com essa intenção ou com esse uso, ele pode motivar o outro. Não que ele seja o culpado, mas o outro já tem uma intenção, ele já busca algo, então ele vai se envolver com a droga. E, consequentemente, ele vai ter os problemas pertinentes à droga. E aí entra um fator. A maioria das pessoas desconhecem as drogas e suas consequências, os seus efeitos. Então, muita gente entra ingenuamente no consumo da droga sem esse conhecimento. Tem aqueles também que nós chamamos de vulneráveis, eles têm vulnerabilidade de personalidade e são frágeis, não aguentam dificuldades. Há aqueles que têm predisposições físico-orgânicas para doenças, né? E aqueles outros que entram na droga por curiosidade, e essa curiosidade, né, leva a uma consequência grave. E tem como recuperar? Porque no seu livro diz que sim. É possível recuperar, sem sombra de dúvida, mas eu adianto que não é muito fácil. Se houver predisposição da pessoa em aceitar a ajuda, então ela tem uma grande chance. Eu já tive casos específicos, né, ao longo dos anos, cuidando, já há mais de 20 anos tratando de dependentes químicos na nossa profissão, de pessoas que chegaram até a mim e disseram, olha, por favor, me ajuda, senão eu vou morrer pela droga. Então esse sujeito está começando a curar, porque aí ele te aceita, né, em termos de profissão, de orientação, de internação, de comunidade terapêutica. Então eu já tive a felicidade de recuperar algumas pessoas pelo caminho. Não muitas, para ser bastante honesto, porque elas não desejam, mas a partir do momento que desejam, nós recuperamos. Eu tenho casos presentes, atuais, em que as pessoas estão saindo do crack porque elas se abriram no sentido de dizer, olha, eu preciso sair da droga, eu necessito e quero. Então aí a gente consegue. E aquele que tem um pouco de conhecimento da espiritualidade, da doutrina espírita, dos conceitos, ele vai também entender um pouco mais por conta das consequências espirituais, né? Também. Mesmo aqueles que não têm, em algum momento eu abro um leque de discussão possível. Até em muitos casos eu cedo o meu livro para ele, eu não vendo, nem tenho a intenção de vender, porque é uma bobagem, né, nesse aspecto. Então eu cedo a obra, olha, você leia, volta depois e me questiona aquilo que você tiver dúvidas. E eu já tive a felicidade, inclusive, no bom sentido, de encaminhar pessoas para a compreensão espírita, não apenas da droga, mas da vida dela em si. Então é muito prazeroso esta parte. Bom, é uma pena que já acabou você, porque tem muita coisa aqui no livro, a gente vai recomendar com bastante empenho, né, esse livro, porque realmente é um livro que facilita para nós o entendimento e até buscar as soluções para quem tem e para quem não tem, para evitar esse tipo de situação. Ele serve de prevenção e serve de apoio ao mesmo tempo, né? Agradecemos muito a sua participação. Eu agradeço a você, a TV Novo Mundo, pela sua oportunidade. E lembrando que o livro ele tem uma particularidade, ele abrange, né, causas, consequências e recuperação numa visão neurofisiológica, psicológica e espiritual da droga. Então ela pode ser lida a obra tanto por espíritas, por não espíritas, por técnicos e não técnicos, numa linguagem acessível, como você observou e constatou, porque não adiantaria escrever uma obra que não tivesse, né, ação na pessoa que folheia ela. Então nós esperamos que ela possa realmente contribuir.
Apenas para citar, ela está na 5ª edição, agora em junho deste ano de 2010 saiu a 5ª edição do livro. Quer dizer, ela caminha devagar, mas caminha, né, de uma forma boa, chegando até as pessoas. Muito obrigada. O Repensar fica por aqui. Se você quiser enviar alguma sugestão, escreva para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. Ou se você quiser adquirir essa obra, Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, entre em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. Agradecemos a sua sintonia e contamos com você no próximo programa, se Deus quiser. Até lá!